Pedimos que se inscrevam então nos nossos mailings para que vocês possam receber todas as informações das atividades que nós desenvolvemos em primeira mão. Nos acompanhem também nos canais, no site do ILSE Brasil, no LinkedIn e no Instagram. Em relação à declaração de isenção de responsabilidade, as opiniões expressas nas conferências são do apresentador e não refletem as do ILSE, e todos os palestrantes tiveram total liberdade para preparar suas conferências. Vamos começar então aqui apresentando as professoras que estarão conosco hoje. A doutora Eliana Bistrici Giuntini, ela é graduada em nutrição pela Universidade de São Paulo, possui mestrado e doutorado em nutrição humana aplicada, também pela Universidade de São Paulo, experiência na área de nutrição, com ênfase em composição de alimentos e carboidratos não disponíveis, colabora com a Tabela Brasileira de Composição de Alimentos da USP, tendo experiência com bancos de dados de composição de alimentos e compilação de dados químicos e alimentos e nutrientes. É pesquisadora também do Centro de Pesquisa em Alimentos do FORC. A doutora Cristi Coelho também é formada em nutrição, com mestrado e doutorado em áreas relacionadas à saúde e nutrição, possui experiência em nutrição humana, técnica dietética, tecnologia e informática em saúde. Atualmente trabalha na compilação de dados e cálculo de receitas, elaboração de bancos de dados e tabelas de composição de alimentos, além do desenvolvimento de ferramentas computacionais na área da nutrição. E também é pesquisadora do FORC. Então, meninas, é com vocês. Obrigada por estarem presentes, obrigada a todos pela participação. Lembrando que esse webinar será gravado e estará disponibilizado no nosso YouTube, para quem tiver interesse. E também quem precisar de certificado, por favor, procure a Juliana pelo e-mail ilsebr@ilse.org.br. Obrigada a todos. Obrigada. Tá aparecendo? Tá sim, só precisa colocar no modo de apresentação, Cristi. Ok. Deixa só Foi, eu tá ótimo. um pouquinho. Só queria tirar o meu vídeo. Será que eu consigo? Saiu o vídeo? Saiu o vídeo, só que ele não está na apresentação agora. Vamos apresentar de novo. Aqui, agora acho que vai. Apareceu? Apareceu. Agora, mas ela não está na apresentação. Está só no PPT. Apareceu. Agora está. Bem, boa tarde a todos. Mais uma vez, obrigada pelo Ilse por nos dar essa oportunidade, então, de apresentar um pouco do trabalho que nós desenvolvemos junto à Tabela Brasileira de Composição de Alimentos. E esse é o último o conteúdo de hoje foi do último workshop que nós fizemos no o ano passado sobre composição de alimentos, disseminar informações a respeito de tabelas de composição, e aí a ideia é finalizar então com informações sobre como fazer essa estimativa da composição de química de preparações, uma vez que nós não consumimos ingredientes, e mais importante, não consumimos ingredientes crus. Então, eu inicio essa fala, então, com um instrumento que nós usamos, que é um instrumento de controle de qualidade, que são as fichas técnicas de preparo. Então, a ideia hoje é falar um pouco sobre ficha técnica de preparo, alguns conceitos relacionados ao cálculo de receitas, quais são os métodos que nós temos disponíveis, então, para fazer a estimativa da composição química dessas preparações e também alguns exemplos. Bem, primeiramente, é importante entender a diferença entre receituário e ficha técnica. Ambos são ferramentas que facilitam o processo, a tarefa de gerenciamento de uma unidade de alimentação ou uma unidade produtora de refeições, só que elas têm objetivos diferentes. Receituário, então, ele é operacional, ele é usado normalmente
para fazer a produção do alimento. O manipulador ou o cozinheiro vai usar essa informação, uma vez que nela estão disponíveis quantidades que são usadas no preparo, na produção, e pode, inclusive, trazer fotos e, mais importante, como é que funciona o preparo, o passo a passo de como isso acontece. Então, um exemplo aqui é um caderno de receitas, né, familiar, onde tem um determinado preparação. No exemplo aqui, um pudim. Posso transformar isso em algo que seja comercial ou que possa ser produzido em um restaurante? Sim, desde que eu consiga padronizar isso. No caso, nas receitas, usualmente elas não estão padronizadas. Por quê? Porque está expresso em medida caseira e nós não conseguimos mensurar uma xícara de chá minha ou de qualquer um dos participantes que estão assistindo a gente. A gente precisa padronizar isso para que a gente consiga ter controle na produção. Então, diferente do receituário, a ficha técnica vem a ser o quê? É um instrumento gerencial de apoio, traz o levantamento de custos, extremamente importante, o índice de aproveitamento de cada um dos ingredientes, pode ser utilizado para fazer o cálculo do valor nutricional da preparação, só que é uma preparação crua. No caso da ficha técnica, a gente não trabalha com os ingredientes preparados como nós consumimos, ele está cru. E aí a gente consegue definir também indicador de rendimento e, no caso, preço de venda. Basicamente, a ficha técnica vai servir para quê? Para padronizar a quantidade de matéria-prima utilizada, facilitar projeções de compra e de venda, lista de compras, entre outras situações. E é extremamente importante a ficha técnica, porque você utiliza ela, ele é o veículo, na verdade, que inicia o processo de produção dentro de um restaurante. E você consegue efetuar também treinamentos com ela. Então, a ficha técnica ela serve então para planejamento, nesse exemplo aqui, produção de hambúrgueres, onde você tem uma informação muito importante que é o percentual de rendimento, ou seja, muitas vezes nós usamos o indicador de fator de correção, quanto que se perde no momento do preparo. Usando esse fator de uma outra forma, você vai identificar quanto de rendimento você tem em relação àquele alimento que você está comprando, até para verificar se o valor pago por ele efetivamente é viável. E a outra informação importante é o percentual de participação, ou seja, quanto daquela matéria-prima participa na composição do custo deste alimento. Então, essa ficha técnica que tem o objetivo de planejamento. A operacional, ela é utilizada normalmente para você extrapolar o rendimento. Ou seja, eu tenho uma receita que rende 10 porções, eu preciso produzir 250. Ou no exemplo aqui, eu tenho um rendimento de 200, mas eu preciso produzir 250. A ficha técnica automaticamente faz esse cálculo para que você possa gerar uma lista de compras de uma forma adequada, garantindo então a efetividade no uso dessa matéria-prima, além da questão do próprio custo envolvido nessa produção. Além modo de preparo, como que você vai fazer o modo de preparo, no caso do congelamento, ou se você vai fazer preparação para grelhar, se existe algum ingrediente que foi adicionado, quem que é o responsável pela produção, entre outras informações. E um outro tipo de ficha técnica de preparo, que normalmente o nutricionista está mais acostumado, é esta ficha aqui, que é a que normalmente é utilizada para fazer o rótulo nutricional. Nesse exemplo aqui, eu tenho a produção de arroz branco, eu tenho a indicação de quais são os ingredientes que são utilizados, e para fazer a produção de 100 gramas do alimento. Então, eu consigo, a partir daqui, determinar o fator de correção, no caso da cebola, e o fator de rendimento. Quanto de arroz cru eu preciso para produzir 100 gramas do alimento pronto. Além do que aqui eu tenho informações sobre custo unitário, custo total da receita, e uma informação muito importante que é a questão do valor nutricional. Só que lembrando, quando a gente trabalha com ficha técnica de preparo, o cálculo é feito a partir do ingrediente cru e não é a forma como habitualmente nós consumimos. Porque é importante identificar a preparação pronta para consumo para inquéritos populacionais, para inquéritos para a avaliação de consumo alimentar individual, prescrição dietética, porque o paciente efetivamente ele não vai consumir essa preparação crua, ele consome ela cozida. Então, o nutricionista ele precisa ter à mão ou qualquer pessoa que faça uso dessa informação, preparado pronto para consumo e não cru. Bem, considerando a realidade do Brasil, que nós não tínhamos bases de dados de composição de alimentos para ingredientes preparados e as pesquisas de orçamento familiar
que determina o que a população consome, usavam bases americanas, a partir de 2017, nós iniciamos o processo de reestruturação da base de dados da Tabela Brasileira de Composição de Alimentos, que foi apresentado pela professora Eliana, o primeiro webinar. Então, inicialmente, nós utilizamos o que foi citado na pesquisa, como alimentos comumente consumidos pela população brasileira, e a partir disso, nós iniciamos o processo de estruturar um método que conseguisse determinar a composição desses alimentos preparados prontos para consumo. Até então, utilizava-se uma base de dados americana, mas como o nosso hábito ele é muito diferente de outros países, nós precisávamos, então, entender como seria, quais seriam os critérios que seriam utilizados. Nesse exemplo aqui foi um print da planilha que nós recebemos, e nós temos alimentos muito diversos que são da população brasileira. Por exemplo, o baião de dois, farofa, ou tacacá, o caldo de mocotó. E isso nós não encontraríamos numa base americana ou qualquer outra base que se utilize. Nós precisaríamos efetivamente ter uma base no Brasil com dados regionais para representar efetivamente, então, toda essa diversidade. Então, a partir na última pesquisa de orçamentos familiares feita pelo IBGE em 2017, 18, então os dados eles foram avaliados efetivamente por uma base brasileira, uma base nacional, que é o que hoje está disponível na TBCA. E toda essa expertise que nós geramos durante esse processo, nós publicamos essa metodologia em um livro, e parte dele é o que a gente vai estar apresentando para vocês hoje, certo? Alguns conceitos que fazem parte, então, dessa estimativa, já fazem parte, então, das fichas técnicas, que é o fator de conversão, ou seja, quanto você utiliza daquela matéria-prima, retirando casca, perdão, o fator de conversão é o fator de rendimento. Quanto que você perde ou quanto que você ganha de umidade de água no momento que faz o preparo daquela preparação. Um fator muito importante no Brasil, que a gente acaba não utilizando, apesar de ser conhecido fora, é o fator de retenção de nutrientes, ou seja, quanto do nutriente efetivamente ele permanece no alimento após ele ser preparado. E por último, o fator de correção, que é esse que eu comentei agora, que seria quanto você tem de perda no momento que você retira casca, pele, ossos e gordura. E hoje, pretende-se que esse fator seja muito perto de 1, ou seja, que não exista desperdício de alimentos. E até muito se fala hoje no consumo de partes não convencionais. A grande dificuldade que nós temos hoje é que ter uma tabela de composição de alimentos que identifique isso. Esse trabalho do SESI de 2008, ele identifica alguns desses alimentos, porém a gente não tem os dados de fibra, o método determinado pela FAO in Foods, mas já se tem uma ideia dos outros nutrientes que estão presentes nessas partes não convencionais. Além disso, outros fatores que são importantes e precisam ser considerados é quanto se perde de gordura, principalmente no caso das carnes, quando elas sofrem o processo de preparo, e no caso de um alimento ser submetido à fritura, quanto existe de absorção de gordura. Isso precisa ser identificado, principalmente para você determinar quanto de lipídio você vai considerar, quanto dessa gordura você vai considerar no momento que você vai estar fazendo o cálculo. Bom, a partir dessas informações, nós iniciamos a descrição do protocolo para efetivamente fazer essa estimativa da composição das preparações. Então, inicialmente, nós definimos quais receitas nós estaríamos utilizando. Desculpe, considerando, então, o que foi citado nessas duas pesquisas de orçamento familiar, uma vez que isso seria efetivamente. Só um momento. Desculpem, efetivamente que seria mais comumente consumido pela população brasileira, e a partir dessas receitas nós procuramos na literatura para verificar o que estava padronizado com relação a quantidades. Nas situações em que nós não conseguimos essas receitas, nós definimos padrões para os grupos de alimento, por exemplo, para receitas multi-ingrediente, arroz com brócolis, carne com batata, macarrão com molho. Qual seria a proporção entre esses dois ingredientes para compor 100 gramas de uma preparação? Além disso,
buscamos na literatura quais eram os métodos disponíveis, e nós tínhamos apenas um chamado indireto, onde os cálculos são feitos a partir dos ingredientes crus e aplicado o fator de retenção de nutrientes. Porém, considerando a nossa realidade no Brasil, em que nós tínhamos muitos dados analíticos de alimentos com preparo simples, por exemplo, arroz cozido, uma massa cozida, um vegetal cozido, nós desenvolvemos para o Brasil o que nós chamamos de método direto e método misto. E, por último, definir todos esses fatores aplicado a esses ingredientes ou preparações, considerando a nossa realidade, fator de rendimento, de perda de absorção de gordura e de retenção de nutrientes. Para fazer todos esses cálculos, nós não temos uma ferramenta computacional disponível ainda no Brasil. Então, nós montamos uma planilha do Excel para que nós conseguíssemos fazer todas essas estimativas. Essa planilha está disponível no site da TBCA e também tem o QR Code no final da apresentação. Essa planilha ela foi padronizada, então, partindo de 100 gramas do ingrediente, nesse caso aqui preparado, e compondo a preparação por proporção desses ingredientes, é feita uma regra de 3, e aí você faz os devidos cálculos que eu vou explicar mais para frente. Essa planilha foi o processo, foi o início do processo das estimativas em 2017. E esta daqui, aqui nós estamos trabalhando com os ingredientes preparados já, e aqui nós estamos trabalhando com os ingredientes crus, e nós precisamos aplicar os fatores devidos para fazer o ajuste das preparações. Lembrando que tabelas de composição por padrão, elas são por 100 gramas, todas, então todos os cálculos que nós fazemos sempre é para 100 gramas do alimento, né? Aqui são alguns exemplos da literatura científica que nós utilizamos, então, como referência para estar realizando todos os cálculos. E aqui inicia o processo, então, de estimativa. Quanto nós precisávamos considerar dos diferentes grupos de alimentos ou diferentes ingredientes dentro das preparações para compor 100 gramas da preparação. Nós iniciamos pelo sal, ou seja, quanto de sal seria o ideal para ser adicionado em função do tipo de preparo, considerando a recomendação da OMS de menos de 2.000 miligramas de sódio diário. Então, aqui tem o que nós usamos como referência para sal, e aqui o que nós usamos como referência para açúcar, considerando então as receitas comumente consumidas e os tipos de alimentos também consumidos. E aqui eu coloquei somente um quadro de exemplo, existem vários, eles estão disponíveis no livro, mas, por exemplo, quando você considera 100 gramas de um cereal cozido, por exemplo, 100 gramas de arroz, eu consideraria 95 gramas de arroz, 5 gramas de óleo, posso adicionar sal ou não. Mas se, por exemplo, eu faço algo refogado, com cebola, alho e óleo, quanto eu vou considerar? Então, para diversos tipos de situação, nós fizemos se nós não tínhamos a receita, nós fizemos esses padrões aqui para tentar estimar para estimar a composição química dessa preparação. Por que é importante fazer isto? Se efetivamente os pesquisadores não encontrarem essas receitas já calculadas na tabela de composição, eles podem eles mesmos estimar em função do que aparece nos seus inquéritos alimentares. E aí o método de cálculo é similar, então é possível fazer comparação entre os dados que já foram calculados e o que o pesquisador está calculando. Para aquelas preparações que são compostas, então, arroz com brócolis, 50 a 60 gramas de arroz para 25 a 30 de brócolis, mais para o refogado de óleo, cebola e alho, que é o comum no Brasil, com ou sem sal. Considerando isso, nós estaremos padronizando esses cálculos, então, para que o ajuste, para que as comparações elas possam ser feitas da mesma forma, né? Aqui um outro exemplo, quanto se consideraria, por exemplo, vinagre para salada, óleo ou azeite para salada. Quantos gramas de pimenta se considera quando você vai fazer uma preparação? Então, essas quantidades realmente são muito pequenas, mas como se está estimando, a ideia é que você seja bem minucioso com relação a isso. Um fator muito importante que não se tinha na literatura brasileira,
e a FAO preconiza é a questão da perda de água e de gordura em preparações com carne. Então, usualmente a gente considera aquelas preparações que tenham entre 5 e 15% de lipídios, uma perda de 7% de gordura. Então, não se perde somente água, ela tem uma perda de gordura no momento da cocção. Isso impacta sobremaneira na questão do próprio lipídio, mas também na quantidade energética quando a gente vai fazer o cálculo final do alimento, né? E quando a gente pensa na questão de preparações fritas, né, ou empanado com cobertura, ou somente o imersão, quanto de óleo efetivamente permanece nesse alimento? Por mais que você tenha a retirada com papel absorvente, parte dessa gordura ainda está presente. Isso precisa ser computado no momento da estimativa. O fator de rendimento, então, existem diversas tabelas que podem ser usadas, tanto nacionais quanto internacionais, mas naquelas situações em que nós não tínhamos uma referência, nós fizemos a preparação do alimento, né? Então, por exemplo, nós fizemos o macarrão instantâneo para ver o rendimento, polenta para ver rendimento, entre outras preparações, para conseguir fazer a estimativa de uma forma correta. E aqui o fator de retenção de nutrientes, que é um fator que efetivamente não se usa no Brasil, apesar de nós sabermos que existe perda desse nutriente, ela não é quantificada. Então, essas tabelas, desculpem, essas tabelas, elas acabam trazendo isso em função da matriz alimentar, em função do tipo de preparo, quanto de micronutrientes, vitaminas e minerais, ocorre então perda. Sabe-se que para macronutrientes é praticamente insignificante a perda, carboidrato, proteína e lipídio. Para fibra ainda é controverso, ainda não tem estudos muito profundos a esse respeito. As tabelas elas trazem então essa perda relacionada tanto a vitaminas quanto a minerais. Então, por exemplo, no caso do amido de milho, maisena, vocês podem verificar que não existe perda de minerais com relação a nutrientes. Mas quando a gente olha para as vitaminas, aí vocês podem verificar que existe aí um pequeno coeficiente de perda, e aí esses fatores acabam sendo aplicados quando a gente faz essas estimativas, né? Apresentando para vocês, então, os métodos de estimativa, o primeiro é o direto. Neste caso aqui, nós já usamos a composição de alimentos preparados, então a carne já está cozida, a cenoura, o bacon, todos já estão cozidos, e nós colocamos dentro da receita a proporção desses ingredientes, tá? Então, aqui, normalmente, quando a gente procura documentar todo esse processo de cálculo, né? Então, nós usamos como referência a proporção dos ingredientes já publicado em um livro, descrevemos os alimentos aqui, todos eles preparados, então na parte superior da planilha sempre está por 100 gramas, e na parte de baixo é o cálculo com uma regra de 3 proporcional. Eu vou exemplificar, mas quando se coloca os dados direto na planilha e as quantidades, o cálculo é feito automaticamente porque é uma planilha do Excel. Então, se em 100 gramas desse alimento eu tenho tanto de umidade, em 60 gramas eu vou ter X. É uma regra de 3. O cálculo é feito para cada uma das colunas, e na parte final, aqui na linha 23, vocês podem verificar que é feito o somatório. A, Tanto a energia para quilocaloria quanto para quilojoule, os cálculos são feitos usando os coeficientes de energia, certo? E para verificar se está correto esse somatório, é feito o somatório, se esse cálculo foi feito de forma correta, é feito o somatório, então, de umidade, carboidrato, proteína, lipídio, fibra e cinza, e ele tem que chegar a 100, ou seja, nós estamos trabalhando com 100 gramas de alimento, nós precisamos chegar à composição de 100. Nós temos uma margem de erro bem pequena, de 9,7 a 100,03, então vocês podem verificar que essa estimativa está correta. E aí é feito também o cálculo para... Aqui nós só temos até cinza, mas a planilha ela faz o cálculo para 34 componentes, como os dados da TBCA. No caso, se nós precisarmos saber quanto de esse ingrediente cru é necessário, nós vamos fazer o método inverso do cálculo de rendimento, né? Nós sabemos que nós estamos usando 60 gramas de carne bovina, mas nós precisamos saber quanto disso é cru. O fator de rendimento é 0,7 para carne. Então, para termos 60 gramas de carne bovina, nós precisamos de 85,7 gramas.
Só para vocês terem uma ideia, essas informações são todas calculadas, então, em uma planilha de Excel. Esses dados, eles são passados para a área administrativa da TBCA, que a Eliana já apresentou e eu também apresentei, e aqui a parte toda de descrição dos alimentos, e nós temos o cuidado de sempre descrever categoricamente todos os ingredientes da receita, né? E aqui a parte de composição realmente, e quando vocês abrem a TBCA, essa informação que aparece para vocês, tanto no website quanto no aplicativo, é a mesma informação. Tá? Esse método direto, então, como eu havia comentado, ele foi desenvolvido para o Brasil, considerando a realidade que nós temos muitos dados de composição de alimentos, de composição química, de ingredientes preparados. No restante do mundo, o método padronizado que se utiliza é esse daqui, o método indireto. No Brasil, nós só usamos ele para aquela situação em que nós não temos o ingrediente preparado. Por exemplo, um molho branco. Nós não temos o dado da manteiga cozida, da farinha cozida, nem do leite cozido. Então, aí sim, nós utilizamos esse método aqui aplicando os fatores. É importante também que, além do rendimento, que se nós não conseguimos fazer essa preparação, tem assim, noção de técnica dietética. Quais são os passos e que são utilizados para preparar um molho branco? Então, primeiro, frito a manteiga junto com a farinha, é um amido junto com uma gordura, que é o agente espessante, e adicionado um líquido. No caso aqui, o exemplo, a farinha de trigo, manteiga e o leite, né? Então, nós usamos como referência uma referência da literatura para saber as quantidades. Então, nós sabemos que para produzir 100 ml ou 100 gramas de molho branco, nós precisamos de 125 gramas de ingredientes, dentre eles leite, farinha e manteiga. Esses 25 gramas de diferença é o peso que se perde no momento do preparo. E nós vamos usar essa informação. Então, nós fazemos da mesma forma anterior uma regra de 3. Nós temos aqui em cima os dados para 100 gramas, e embaixo o valor proporcional da composição química para cada um dos ingredientes, para cada um dos componentes. Nós fazemos todo esse processo, e aqui é importante salientar que, no caso da umidade, nós temos que descontar essa perda de peso. Se nós não descontarmos, o valor aqui não vai fechar 100 gramas. Fazemos o somatório da energia, fazemos a conferência, e extremamente importante, nós aplicamos o fator de retenção de nutrientes escolhido, nós então usamos o leite fervido para macro e para micronutrientes. E é aqui então que o primeiro passo é descontar a umidade, porque a perda de peso acontece, e o segundo passo, aplicar o fator de retenção de nutrientes em cada componente, segundo cada um dos ingredientes que foram utilizados na preparação. Nós temos ainda o método indireto com perda de gordura. Esse especificamente é utilizado para carnes, de uma forma geral, e a carne só ela preparada, sem adição de outros ingredientes. Nesse exemplo aqui, nós temos uma costela de cabrito cozida, então sem óleo e sem sal, e nós sabemos que em 100 gramas dessa carne, nós temos entre 5 e 15 por cento de lipídio. Então, nós sabemos que do total de perda de umidade dessa água, 7% é perda de gordura, e nós precisamos fazer o desconto. Então, nós vamos para a planilha de método indireto também. Então, segundo a literatura, para produzirmos 100 gramas de costela de cabrito, nós precisamos de 147 gramas. Então, a perda será de 47 gramas. E aí, dentro dessas 47 gramas, nós temos 7% de perda de lipídio. É importante destacar aqui o fator de retenção de nutrientes que nós estamos utilizando, que é somente a parte comestível, então nós não estamos considerando o líquido. Nós fizemos o ajuste aqui para descontar, então, os 47 gramas da umidade, e se vocês observarem aqui, nós temos 6,42 gramas de lipídio e 100 gramas da costela. Quando nós fazemos o cálculo para 147, ele vai para 9,43. Só que nós não podemos esquecer de descontar os 7%, que daria 3,29. Então, em 100 gramas de costela cozida, nós temos 6,14 gramas de lipídio.
lembrando que o lipídio não seria somente o lipídio total, a gente precisa considerar todas as outras frações, ou seja, as frações de colesterol, gordura saturada e também as vitaminas lipossolúveis. Então, todo esse ajuste é feito para as demais frações de lipídio presentes nesse alimento aqui. Tá? Outro método que não se tem na literatura, e nós ajustamos aqui para o Brasil, é o que a gente chama de método indireto com absorção de gordura, ou seja, para aquelas preparações que usualmente têm cobertura e são fritas, né? Nesse exemplo aqui a gente está usando o fígado à milanesa com cobertura, frito em imersão com óleo de soja. Então eu usei como referência esta tabela aqui, e a gente está utilizando, assim, preparações à base de carne com gordura, com cobertura de ovo e fritura, em torno de 0,6 a 0,10 de gordura fica presente na preparação. E se você não tem a quantidade específica do ingrediente no preparo, você pode usar essa tabela aqui, que fala a respeito de quais são os ingredientes das coberturas para preparações empanadas. Então, nós temos o ovo, a farinha de trigo e a farinha de rosca, né? Então, nós estamos preparando 100 gramas de fígado cru, nós consideramos 0,8, um valor médio, certo? Para essa preparação. Então, assim, o que acontece aqui? A gente tem, para 100 gramas de preparação pronta para consumo, nós precisamos de 138. Dentro dessas 138, 8 gramas é lipídio. Então, o 38 de diferença vai ser descontado da umidade, normalmente, e aqui é preciso observar todos os ingredientes e a escolha do método de preparo adequado com relação ao fator de retenção de nutrientes. Algo que eu havia esquecido de comentar é que o fator de retenção de nutrientes ele é aplicado em cada ingrediente, em cada componente dentro de uma refeição, enquanto que o fator de rendimento ou yield factor ele é aplicado para a preparação como um todo, ou seja, quanto de perda de peso ocorre na preparação. Já o fator de retenção é para cada ingrediente, cada componente no momento que é feito o cálculo. Tá? E por último, o que foi criado no Brasil, que é chamado método misto. Lembrando que nós temos, então, uma série de ingredientes que já estão preparados, que pode compor essa preparação, só que algumas situações, alguns ingredientes ainda precisam sofrer um preparo extra, e não está computado porque a gente não tem esse dado. Então, a gente acaba aplicando esse fator no final do cálculo. Por exemplo, um bife à parmegiana. Você tem o bife à milanesa, você tem o molho de tomate, e você adiciona o queijo, esse queijo é grelhado. Então, você vai adicionar o fator de retenção de nutrientes nesse queijo no final, para considerar a perda nesse último preparo de finalização. Nesse exemplo aqui que eu trago para vocês, eu estou usando a farofa, né? Então, a farofa, ela tem a farinha, ela já está torrada, a linguiça, ela já está preparada, porém, esse óleo de soja aqui, eu estou considerando ele como cru, então eu vou adicionar o fator de retenção de nutrientes nele, né? Então, aqui, a gente tem todos os ingredientes, o cálculo é feito da mesma forma. Como as tabelas elas não foram feitas para a nossa realidade do Brasil, quando possível a gente já usa o ingrediente preparado em algumas situações. Por exemplo, a gente não tem fator de retenção de nutrientes ainda para mandioca, para farinha de mandioca, então nós já usamos ela torrada, né? Os demais ingredientes, se vocês observarem aqui, eles já estão todos prontos, exceto o óleo de soja que está cru. Então, nós estamos aí aplicando o fator de retenção de nutrientes aqui para óleo frito. Então, é feito o cálculo, a regra de 3 para todas as situações, é feito o cálculo da energia, considerando os macronutrientes e os fatores apropriados, e é feita a conferência no final para verificar se o cálculo todo foi feito de uma maneira correta e a gente chega no 100%. E aí, no final, a gente faz a aplicação do fator de retenção de nutrientes para o óleo frito. No caso aqui, o único nutriente que vai sofrer alteração, no caso, não tem para minerais, mas tem para vitamina E. Como esse método ele foi desenvolvido numa base teórica, nós ainda não fizemos o teste para verificar se a composição efetivamente ela vai ficar similar próximo. Lembrando que é uma estimativa. Esse é um processo que vai se iniciar com o novo doutorado, que começou agora, a aluna vai começar agora a trabalhar com a gente para testar algumas preparações e fazer algumas validações desses fatores. Mas para a questão da produção e da proporção entre os ingredientes, nós já conseguimos fazer esse teste. Então, foi uma parceria com a Unicamp,
curso de nutrição da Faculdade de Ciências Aplicadas. Eles queriam produzir um manual fotográfico para inquéritos alimentares. Então, eles pegaram 103 alimentos, 53 preparações. E essas preparações nós fizemos alguns ajustes e alguns cálculos, desagregamos, e elas pegaram e produziram no laboratório essas preparações para tirar as fotos. E foi uma feliz surpresa que dessas 53 preparações que utilizaram a base, a metodologia da TBCA como referência, apenas uma precisou ser ajustada, que foi o molho de tomate, as demais acabaram dando certo. Então, aqui foi o exemplo da sopa de macarrão com vegetais, o purê de batata e também a couve-manteiga refogada com óleo, cebola e alho. Todas elas, a proporção que foi proposta pelo método acabou dando certo. Então, de certa forma, o método que a gente propôs, ele está validado, né? Esse manual, no momento, ele está em processo de revisão de comitê editorial, logo ele já vai estar disponível online para as pessoas. E por último, algo que nós estamos trabalhando agora no momento é tentar informatizar esse processo todo, porque ele é todo feito pelo Excel, né? Então, assim, a chance de erro e a conferência, a confiabilidade ela é alta porque nós fazemos várias conferências, mas realmente é um processo muito, despende bastante tempo e é muito cansativo. E a ideia é que a gente otimize isso até para garantir a confiabilidade dos dados que nós estamos trabalhando e otimizar, que a gente consiga trazer mais preparações para o público de uma forma geral. Então, nós estamos passando da planilha do Excel e de uma base de dados para uma ferramenta que faz todos esses cálculos. Nós estamos criando, então, o que a gente chama de Nutri-Receitas, que é colocar todos os métodos que nós utilizamos e a base de dados e fazer todos esses cálculos para que isso já suba direto para a TBCA e já esteja disponível online. Então, os métodos estão aqui, a gente faz a escolha de qual método vai querer utilizar, quais os ingredientes que vão usar. O exemplo aqui é arroz com brócolis, então, arroz polido cozido, a cebola, o alho refogado com óleo, o brócolis e o sal. E ele faz o cálculo para a gente. Como eu mostrei o exemplo para vocês ali, a gente coloca os ingredientes e ele faz a descrição de como é feito esse processo, faz todos os cálculos e, mais importante, faz a conferência para verificar se o que a gente está propondo aqui ele está correto. Então, todo aquele cálculo que a gente fez no Excel anteriormente é feito aqui também, né? Então, o livro está disponível, né, para quem tiver interesse. Ele explana um pouco mais. Aqui a ideia foi realmente dar uma ideia geral bem passando do que a gente faz, de como é esse processo aí, pensando na realidade do Brasil, né, nas nossas bases de dados. E como eu via comentando, a planilha do Excel, ela está disponível gratuitamente também para fazer o download. Tá? E é isso, gente. Obrigada. Obrigada, Cristi. Então, passo a palavra então já para a doutora Eliana e a gente pode deixar as perguntas para o final. Talvez a gente tenha duas perguntas. Eu acho que talvez seja bom a gente já fazer essas duas perguntas para você, Cristi, e aí depois a gente passa para ele. Bom, a primeira pergunta é da doutora Anita Sachs. Seria: quais as fontes pesquisadas para padronizações das receitas? Nós utilizamos, assim, é bem difícil a literatura na área de técnica dietética para essa padronização. Então, o que nós usamos de referência foram alguns livros já publicados, da professora Regina Finsberg, e o outro livro eu não lembro todas as referências agora, da Bombem, que era um que tinha, e um outro livro da Magalhães também, que era o que a gente tinha disponível, né? E a partir disso que já tinha sido publicado, o que não foi publicado, nós tivemos que fazer a produção, ou então a gente fazer a adaptação nisso que já tinha sido publicado. As referências que nós utilizamos, inclusive, estão no site da TBCA lá, com relação a essas. E tem no próprio livro as referências que nós usamos, né? E algumas delas também estão no site da TBCA. Obrigada, Cristi. Bom, tem mais uma pergunta da doutora Anita, que é: para a elaboração dos padrões das receitas, foram feitos estudos populacionais para a calibração das formas de preparos utilizados pelos brasileiros? Não, nós pegamos esses mesmos livros que nós tínhamos, né?
a forma como era preparado isso, nós acabamos utilizando. O que aconteceu foi que, em algumas situações, a gente procurou fazer variações dessa mesma receita para tentar cobrir essa situação, mas a gente não fez esse estudo, até porque o estudo populacional ele só traz para a gente assim, arroz. Não falava, por exemplo, que tipo de arroz ou adição de outros ingredientes. Nós procuramos tentar colocar isso como opção e fazer valores médios para disponibilizar para o IBGE e também para as pessoas que precisarem essa informação. Obrigada, Cristi. A doutora Anitta também agradeceu. Bom, temos outra pergunta aqui do Francisco Nascimento, que ele pergunta: para o valor energético da preparação, é considerado o fator de conversão da fibra como a Sim. IN75 da Anvisa apresenta? Sim, na verdade, o valor de energia, nós fizemos o cálculo segundo os parâmetros da FAO, que é 2 quilocalorias. Tá. E a última pergunta, a Gabriela de Santiago: onde podemos encontrar esses FRN? Fatores de retenção de nutrientes, eles estão disponíveis na literatura, eles são arquivos PDF. Se for colocado Nutrient Retention Factor, são 3 principais fontes, da Bognari de 2002, da Vasquez e Caicedo 2008 e da USDA de 2007. São os principais arquivos que você vai encontrar, mas estão todos disponíveis online. Ótimo, muito obrigada, Cristi. Deixa eu só completar a questão aí da fibra. Nós adotamos um padrão da FAO que ele estipula que é 2 quilocalorias, né, ou 8 quilojoules para o total de fibra. A legislação nova, ela faz uma especificação muito maior de acordo com o tipo de fibra, inclusive se é polidestrose, é só o fator 1. Então, ele é muito mais complexo, mas assim, em termos de cálculo, mas na prática, eu andei fazendo alguns cálculos, ele não tem um grande impacto no valor total da energia. Então, a gente usando os fatores que tem na TBCA e pensando nos fatores propostos pela Anvisa, não vai haver um impacto grande, mesmo especificando o tipo de fibra que eventualmente os alimentos possam ter. Acho que tem mais uma pergunta, né, ou não? Não, foram agradecimentos. Então, muito obrigada, Cristi, pela excelente palestra. Eu acho que foi muito bom. E vamos passar, então, para a professora Eliana. Na verdade, eu só vou fazer um convite, porque eu acho que a gente combinou, como a Cristi domina muito isso, a gente combinou que ela ia dar a palestra sozinha, né? Porque ia ficar picada, ia ficar um pouco estranho, então era mais fácil ela fazer tudo de uma vez. O que nós gostaríamos, primeiro, de agradecer novamente ao Wilson pela oportunidade do webinar e fazer um convite para esses participantes e para outros colegas, porque a gente, nos próximos dias, deve divulgar um curso presencial juntamente com o Wilson novamente, vai ser realizado no FORC, lá na cidade universitária. Então, vocês fiquem atentos ao site do Wilson, né, e nas nossas redes sociais, que a gente vai divulgar direitinho. Vai ser uma coisa bem prática, porque o que a Cristi falou hoje, vocês viram que é uma pancada de informação, é muita sutileza, na verdade, né? Tem o método indireto, o método direto, a aplicação dos fatores. Então, são muitos detalhes que numa palestra, num webinar, fica muito difícil a gente dar uma ideia, mas realmente o que valeria é fazer uma prática. E esse curso, que provavelmente vai ser dividido em manhã e tarde, vai ser muito voltado para a parte prática. Então, a minha fala seria só para dar um alerta para vocês ficarem de olho nos próximos dias para fazer as inscrições. Ótimo, Helena. Até já temos aqui a doutora Anitta, já tem interesse na palestra, então já temos uma pessoa para o curso. Pessoal, a gente vai, já combinei, né? Já combinamos com a Eliana e com a Cristi, da gente
fazer uma reunião para ver a melhor data para todos. Provavelmente esse não seria o único evento, né? A gente pensou até de fazer um primeiro para ver a aceitação e aí de repente até podendo estender esse curso para outras vezes também. Tá? Então, como a Eliana falou, fiquem de olho. A gente, assim que a gente tiver a data, a gente vai postar nas nossas mídias sociais, a gente vai colocar no nosso site, e também, provavelmente, a professora Eliana e a Cristi também vão colocar nos seus, Sim. no site do Fork. Então, espero que vocês tenham interesse e que possam participar também desse treinamento presencial. Bom, Isso é então muito gostaria de interessante, agradecer. principalmente para os estudantes e para profissionais que estejam ligados a universidades, né, com a docência, porque eu acho que é um Sim, com aprendizado certeza. interessante deles ser levado para dentro das universidades. Com certeza. Até para as pessoas que trabalham na própria indústria, né? Quando elas vão Sim, fazer a parte de tabelas nutricionais, a parte. Eu acho que é bem importante mesmo. Bom, gostaria de agradecer, então, a professora Eliana, a professora Cristi, pelos excelentes webinars que nós tivemos agora, até esse, né? O terceiro webinar já. Foi um conteúdo muito importante, eu acho que para a nutrição, para nutricionista, não só para a gente, mas para todas as pessoas que trabalham com essa parte de tabelas nutricionais. Bom, muito obrigada a todos que ficaram conosco até agora. Lembrando que esses 3 webinars, eles foram gravados, eles vão ser disponibilizados pelo site pelo nosso YouTube do IUC Brasil. E quem quiser pode ter livre acesso ao site. E se tiverem qualquer outra sugestão, podem, por favor, enviar para Adriana, para Adriana, não para Juliana. A Adriana é nossa pessoa de comunicação, mas para Juliana, que está aqui conosco, que é o e-mail ilcbr@ilce.org.br. Bom, muito obrigada a todos e até mais. Espero vê-los no evento presencial. Obrigada, Liana. Obrigada, Cristi. Obrigada. Obrigada a todos. Até Tchau, mais. tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.